Na quinta, é o Flamengo que joga, pega o Lanús no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Filipe Luiz vai em busca do 6º título dele como treinador e pode se igualar ao Carlinhos como o técnico mais vitorioso da história do clube. Bora falar com Richard de Souza, que traz as informações do Flamengo pra gente. Oi, Richard, boa tarde pra você. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o ônibus com a delegação do Flamengo saiu há 15 minutinhos aqui do CT Ninho do Urubu, rumo ao Galeão, para iniciar essa disputa na Argentina contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. 24 jogadores relacionados, entre eles o Pedro, chegou a sentir dores na coxa, treinou ontem e hoje está tudo bem com ele, e o Varela, que vinha sofrendo um problema no tornozelo direito, também treinou normalmente e volta a ficar disponível. Mas temos ausências para informar, caso do volante Jorginho, fez fisioterapia hoje aqui no CT, ainda se recupera da lesão na coxa esquerda. O Alacian também está fora, com dores musculares. E o Gonçalo Plata, o caso do Plata é o seguinte, ele foi expulso no jogo da volta da semifinal da Libertadores contra o Racing, no ano passado. Pegou 2 jogos de gancho, cumpriu um na final contra o Palmeiras, na final da Libertadores, e agora cumpre essa segunda partida nesse jogo de ida contra o Lanús. O avião decola às 15:45 da tarde e amanhã à tarde, no CT do Boca Juniors, o Flamengo faz a última atividade. Débora. Obrigada, Richard. Um beijo pra você. Quinta-feira tem Flamengo na Recopa, tem Flamengo na Argentina contra o Lanús, jogo de ida para definir o campeão da Recopa Sul-Americana, e é por isso que, mais uma vez, Pedro Torre vai aparecer no nosso telão para trazer informações do Mengudo. Pedro Torre. Fala, João, beleza? Tudo bem? Um abraço para todo mundo aí mais uma vez. Pois é, o Flamengo viaja agora à tarde para a Argentina, faz um treinamento por lá amanhã ainda, e quinta-feira tem esse confronto importante aí, o mais importante do momento, da semana, né? Contra o Lanús, jogo de ida dessa Recopa Sul-Americana na semana seguinte. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, transmissão ESPN e também Disney Plus. O Flamengo acabou de divulgar a lista de relacionados, de quem vai viajar mais daqui a pouco, e o Jorginho segue fora, como a gente já dizia, lesionado, e também o Alacian, que tem aquela questão, vai para o Red Bull Bragantino, vai para outro lugar, a negociação melou e tal, mas está com algumas dores musculares, segundo o Flamengo, então fica fora, já tinha ficado fora da relação contra o Botafogo também. O Varela está de volta e o Plata, ele fica fora da relação. O Flamengo até relembrou a todos nós o fato que ele tinha chegou a pegar 2 jogos de suspensão por conta daquela expulsão na semifinal da Libertadores, jogo contra o Racing, lá na Argentina. Já cumpriu uma na final contra o Palmeiras, são jogos da Conmebol, e agora cumpre também o segundo jogo contra o Lanús, esse primeiro, então não é uma alternativa para o Filipe Luiz. Mas de restante está todo mundo por aqui, está todo mundo viajando, o Pedro, enfim, todo mundo pronto para o Filipe Luiz utilizar, Varela também, para essa partida importantíssima na Argentina, porque o Flamengo já disputou um título e perdeu na temporada, Supercopa. Agora vai em busca da Recopa Sul-Americana, e o Flamengo é aquela, como diz o hino, tem que vencer, vencer, vencer para acalmar o ambiente, João. Sem dúvidas, acho que é o time que mais precisa vencer, vencer, vencer para acalmar os ânimos. Não né? é só vencer. Muitas vezes ele precisa vencer bonito, jogando bem, goleando todo mundo. Exatamente. E é o seguinte, fã de esporte, se Filipe Luiz vencer a Recopa, ele pode se tornar o técnico mais... Olha isso, ele já pode se tornar o técnico mais vencedor do Flamengo. Isso é bizarro. Surreal. Bizarro. Ele que já foi campeão da Recopa como jogador, agora pode ser campeão como treinador do Flamengo. E o Pedro Torre lembrou muito bem que o Flamengo já perdeu um título essa temporada contra o Corinthians, é aquele tiro curto, um jogo só. Esses são 2, o primeiro na Argentina. Mas vamos combinar que em questão de qualidade técnica, pelo que a gente viu até do Lanús no ano passado contra o Galo, o Flamengo é muito superior, né? Imaginando o torcedor atleticano, né? Colocando a mão na cabeça e falando, cara, era pra ser Atlético. Tem um né? falando na minha orelha aqui. Pois é, eu fico pensando com a cabeça dele também. Era super pra ser, né, o Atlético. Era muito acessível ali, mas enfim, então torna-se acessível também pro Flamengo, assim. Acho que do que a gente teve da amostra do jogo contra o Botafogo, acho que já foi um salto ali de desempenho, os jogadores que o Filipe Luiz
escolheu para começarem a partida, descansando alguns. Eu acho que a ausência do Jorginho, ela é sentida, mas é um momento que o Pulgar está muito bem, é um momento que te abre a janela do Paquetá, como a gente falou ontem, né? A janela desse posicionamento, se de fato ele vai te entregar mais sendo esse homem de meio de campo, enfim. Então acho que o momento favorece o Flamengo também. Não é logo depois de perder Supercopa, também não é logo depois de alguns debates ali. Acho que é no melhor momento mesmo dessa curtinha temporada já. E até me contradizendo aqui, Fã Esportes, acabei de falar, o Flamengo é muito superior e etc. contra o Lanús, mas Pedro Torre, muitas vezes ano passado eu estive no Maracanã com você, nessa campanha histórica do Flamengo, campeão mais uma vez da Libertadores, só que o Flamengo sofreu também contra times inferiores tecnicamente, foi o caso do Deportivo Táchira. Como será que Felipe Luiz se prepara para, apesar de ser um time melhor, não sofrer contra o Lanús na Argentina e também no Maracanã, no jogo de volta, irmão? Pois é, João. Ano passado a gente estivemos, né, em alguns jogos que o Flamengo realmente teve dificuldade, principalmente na trajetória inicial na Libertadores, ali na fase de grupos. O Flamengo, de fato, foi um tanto quanto claudicante. Talvez os piores momentos do Felipe Luiz, se dá para chamar assim, em 2025. Teve alguma dificuldade ali com o Táchira no finalzinho, se não a defesa do Rossi. O Flamengo poderia ter ficado fora já da Libertadores na fase de grupos. Então, foi o Flamengo que entende que tem que fazer valer o seu domínio no Maracanã. E parece que o Felipe Luiz entendeu também que precisa, nesse momento, colocar jogadores que estão muito bem fisicamente. Ele fez muito isso contra o Botafogo, né? Era um time fisicamente inteiro. Depois, quando o time começou a baixar um pouquinho a questão da parte física, o Botafogo começou a dominar um pouco mais o jogo, ele reforçou, colocou Luiz Araújo, Everton Araújo, deslocou o Paquetá para o ataque, enfim, fez algumas mudanças importantes ali para deixar o time ainda mais oxigenado e conseguir competir muito bem. Então parece que isso está na cabeça do Felipe Luiz. Claro que o Arrascaeta, por exemplo, foi poupado daquele jogo. Ele não vai ficar fora de uma decisão pelo Flamengo. Mas até o Arrascaeta já me parece que entrou melhor, mesmo nos minutinhos ali que teve contra o Botafogo. Ele entrou melhor, parece que fisicamente está melhor, deu uns piques, conseguiu girar, proteger um pouco mais. Então, o Flamengo que evolui fisicamente para, de fato, conseguir competir mais. Então, acho que o Felipe Luiz vai mais por aí, né, nesse jogo contra o Lanús, até porque é um primeiro jogo, são 2 jogos, é o primeiro fora de casa, Argentina, pressão. O Felipe Luiz já ressaltou, nunca é fácil disputar partida contra argentinos fora de casa, muito complicado. Então, acho que ele vai priorizar pela parte física mesmo, para ver quem está mais inteiro e aí colocar em campo o que tem de melhor nesse sentido. Por isso a gente não sabe, assim, o Pedro, ele não teve lesão, mas reclamou de um incômodo. Será que vai ter condições de ir para jogo mesmo, manter aquela intensidade, aquela pressão na saída de bola adversário, como fez contra o Botafogo, especialmente no primeiro tempo? Então, acho que o Felipe Luiz vai esperar mais uns dias. Quer dizer, hoje já teve o treino, né? Agora viaja, e amanhã tem o treino final para essa escalação. Boa, Pedro Torre, muito obrigado pela sua participação aqui no Sport Center e boa cobertura aí da Recopa Sul-Americana para você, meu parceiro. Vamos conferir agora na tela para vocês os maiores campeões da história da Recopa. O Felipe Luiz ficou até em choque. Caramba, o Flamengo só tem um título, mas disputou a Recopa apenas 2 vezes. O Boca Juniors venceu 4 vezes, a última vez foi em 2008. O River venceu 3, a última em 2019. Aí tem 3 brasileiros que venceram 2 vezes. Grêmio, Inter e São Paulo. O Flamengo tenta entrar nesse panteão da Recopa Sul-Americana.